Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade, né, às nossas unidades temáticas, agora nós vamos entrar na nossa terceira unidade temática, né, que também vai ser referente à nossa terceira nota, e aqui a gente vai ver metabolismo, né, a gente já vai começar a entrar no metabolismo celular, começando agora com o processo de glicólise. Nós precisamos, para chegar até a glicólise, né, nós precisamos ver as partes, né, as moléculas em si, as enzimas, os aminoácidos, os carboidratos, os lipídios, porque aqui no metabolismo nós vamos envolver tudo que a gente já aprendeu, tá bom? Eu estou compartilhando agora as aulas, né, por meio de vídeos que eu estou gravando para vocês, né, porque a turma me deu um bom feedback, né, falaram, né, na última aula que não foi obrigatória a participação de todos, que preferem, né, as aulas, né, gravadas e que depois a gente tire as dúvidas, né, em uma aula posterior, em uma webconferência. Então, eu estou seguindo o que a turma, a maioria falou, que gostou, né? E eu percebi realmente que essas aulas têm tido melhor aproveitamento, né? A nossa última aula, na nossa última webconferência, nós tivemos um bom aproveitamento, eu observei que vocês têm estudado, né? Então, a gente vai seguir esse plano, tá bom? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês sobre o nosso assunto de hoje, que é glicólise. Vou compartilhar aqui e a gente vai trabalhar com glicólise. A gente já vai entrar no metabolismo celular. Aqui a gente vai utilizar, pessoal, tudo aquilo que a gente já trabalhou, tudo aquilo que a gente já estudou, né? Aqui vai ser uma mistura de tudo isso, tá bom? Então, quando a gente pensa em glicólise, o que é que vem à mente de vocês, né, sobre esse termo, glicólise? O que é que quer dizer glicólise? Se a gente pegar o nome literal da palavra, né, glico mais lise, lise é quebra e glico, né, vem de glicose. Então, é a quebra da glicose. Esse é um dos primeiros passos, né, do metabolismo. E a gente vai descobrir aqui hoje por que acontece essa quebra dessa glicose, né? Dessa glicose. Para quê? Né? Por que o organismo ele quebra a glicose, né? Então a gente vai entrar agora no metabolismo e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre glicólise. Então, glicólise, como eu falei para vocês, como o próprio nome já diz, ela se refere à quebra da glicose. Então, eu falei para vocês que a nossa primeira fonte de energia é o quê? Alguém lembra? Exatamente. A nossa primeira fonte de energia é os carboidratos, e esses carboidratos nos dão fonte de energia através da glicose. Exatamente, através dos sacarídeos. Então, os carboidratos é nossa primeira fonte de energia, né? E eles nos dão essa energia através da glicose. Mas por que ele nos dá a energia através da glicose? Porque a glicose ela se quebra e se transforma em ATP, né? E o ATP, essa oxidação, ou seja, essa quebra da glicose, faz com que o meu organismo tenha ATP, e se eu tenho ATP, eu tenho o quê? Consequentemente, eu tenho o quê? Energia. Exatamente. Então, aqui eu botei uma imagem, né, da célula para dizer o quê? Que a glicólise, ela faz parte do que a gente chama de respiração celular. Essa respiração celular, gente, é aquilo que a gente vê lá no nosso ensino médio. Ela faz parte da respiração celular, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, tudo isso aqui junto faz parte do que a gente chama respiração celular. E se é respiração celular, esse processo ele acontece em qual organela, né? Ele acontece na organela chamada mitocôndrias.
Exatamente. Acontece dentro das mitocôndrias. Mas a gente vai ver mais à frente como é que acontece isso, tá bom? Eu coloquei aqui também uma imagem de estado anabólico e estado catabólico. O que isso quer dizer? Vocês já ouviram esse termo anabólico e catabólico? Geralmente, quem é bodybuilding, né? Quem é fitness, fala muito sobre catabolismo e anabolismo, né? E eu acho que vocês já devem ter também visto no ensino médio alguma coisa sobre anabolismo e alguma coisa sobre catabolismo. Então, o que acontece? O nosso corpo ele é muito sábio. Ele quebra, né, macromoléculas para nos dar energia e também quando o nosso corpo não tem essa energia, ele faz o processo inverso. Ele pega o que está quebrado, junta e forma energia para a gente, né? Então, assim, o nosso corpo ele é muito sábio. Se tem a quantidade adequada, ele quebra, né? Nos dá energia, reserva uma parte. Essa parte que fica reservada é para quando a gente precisa, quando o nosso corpo não tem. Então, o corpo ele produz novamente essas moléculas complexas. Né? Então, quando a gente fala em estado anabólico, toda vez que vocês ouvirem falar em anabolismo, ele se refere à síntese, à construção, ou seja, parte de uma partícula menos complexa para formar uma partícula mais complexa. Quando eu falo em catabolismo, eu estou falando de quebra, né? Então, parte o quê? É o inverso, parte de uma molécula mais complexa até chegar numa molécula menos complexa. Então, o que acontece, né? Se eu falei para vocês que a glicólise, ela é a quebra da glicose para nos dar energia, vocês vão associar essa quebra da glicose a um estado anabólico ou a um estado catabólico, hein? Exatamente, vocês vão associar, né, essa quebra da glicólise como estado catabólico, porque parte de uma molécula complexa, que é a glicose, né, até a formação de uma molécula menos complexa, que é o ácido pirúvico ou piruvato. Né? Eu não falei isso para vocês, mas a glicólise nada mais é do que a quebra da glicose, né? Que a glicose, qual é a fórmula química da glicose? C6H12O6. Então, tem 6 átomos de carbono. O que acontece? A glicólise, ela vai quebrar, né? Pelo processo de glicólise, essa glicose, ela se quebra, né? Vamos dizer que ao meio, e se transforma em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato, que tem apenas 3 carbonos. É isso que acontece na glicólise, tá bom? Então, esse processo de estado anabólico e catabólico que o nosso corpo faz, a gente chama isso de metabolismo, que são transformações químicas a um nível celular. Então, o nosso organismo, né, ele tem o que a gente chama de metabolismo. Já ouviram falar assim, meu metabolismo é muito lento, meu metabolismo é mais rápido, né? Então, tudo isso vai depender desses estados, anabólico e estado catabólico. E o que quer dizer cada um? Estado anabólico. O que acontece? Eu vou construir uma macromolécula, uma molécula complexa. Eu vou partir de uma molécula menos complexa até eu chegar na molécula mais complexa. Já no estado catabólico, eu vou fazer o quê? O inverso. Eu parto de uma molécula mais complexa até chegar numa molécula menos complexa. Deu para entender? Belezinha? Passar. O metabolismo em geral, gente, eles são formados, nesse metabolismo, nós vamos ter esses processos catabólicos e anabólicos nas principais macromoléculas. Quais são elas? Lipídios, glicídios e proteínas. Todas essas vão passar por estados catabólicos. Qual a intuição de um estado catabólico? De me oferecer energia.
e oferecer energia na forma de quem? O que nosso corpo ele recebe como fonte de energia? ATP. Exatamente. Então, essas macromoléculas aqui, elas se degradam, né? Para o quê? Se elas se degradam, ela parte da parte mais complexa, né? Ou seja, parte por um processo que a gente chama de catabolismo, que é a quebra, né? Até chegar em uma molécula menos complexa, né? E, por exemplo, aqui nesta imagem, nós temos em vermelho, o traçado vermelho está indicando o catabolismo. E o traçado verde está indicando anabolismo. Então, os lipídios, eles passam por um processo de catabolismo até chegar à acetilcoenzima a glicose, né? Os glicídios também, eles partem por um processo de quebra até chegar à acetilcoenzima A e as proteínas da mesma forma. Se vocês observarem esse processo, eles são de mão dupla. Pode acontecer tanto o catabolismo, que é esse traçado em vermelho, que é a degradação, né, a catálise, até chegar o que? E também pode acontecer o inverso, quando o nosso corpo precisar, né? Partir de uma molécula menos complexa até chegar à macromolécula, que a gente chama esse processo de anabolismo. Aqui a glicose, né? Como eu falei para vocês, a glicose com 6 átomos de carbono, ela se quebra e se transforma em um ácido pirúvico, que tem 3 átomos de carbono. Então, a respiração celular, né, é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais. Quais são essas moléculas ricas em energia que eu falei? E eu falo em toda a aula. Nossa primeira fonte de energia, nossa segunda fonte de energia e nossa terceira fonte de energia. Quem são essas macromoléculas que vão dar energia ao nosso organismo? É o quê? A primeira são os carboidratos, depois os lipídios e, por fim, as proteínas. Então, todas elas podem passar por esses processos catabólicos e anabólicos, né, para, né, que entrar lá na respiração celular, fazer parte da respiração celular e, dessa forma, dar energia ao nosso organismo, tá bom? Elas podem ser, gente, do tipo respiração anaeróbica e respiração aeróbica. É o processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos. O que acontece, pessoal? A nossa respiração celular, esse processo de catabolismo e anabolismo, ele pode acontecer na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. Quando eu tenho oxigênio, eu chamo esse processo de aeróbico, né? Ou seja, aqui acontece a respiração aeróbica. Se eu não tenho oxigênio, vai acontecer o processo de anaerobiose, né? Anaerobiose, né? Ou seja, uma respiração anaeróbica, ou seja, não tem oxigênio, tá bom? Como eu falei para vocês, essa parte da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória fazem parte do que a gente chama na química de respiração celular. Primeiramente, nós vamos ter a glicólise, que é a quebra da glicose, com o intuito de quê, pessoal? Com o intuito de produzir energia. Se é produzir energia, ou é o quê? É o intuito de produzir ATP. Exatamente. Vamos ter o ciclo de Krebs, que é um conjunto de reações que formam dióxido de carbono, água, NADH e FADH2. E a cadeia respiratória, que é a produção de moléculas de ATP. Eu falei para vocês que, como é uma respiração celular, a maioria dos processos, né, eles vão acontecer aonde? Em qual organela? Nas mitocôndrias. Só que a primeira fase, por exemplo, que é a glicólise, ela acontece no citosol, ou também chamado de aloplasma. Só depois, né, na segunda parte dessa respiração celular, é que vai ser o ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs, ele acontece na matriz celular.
E a cadeia respiratória, por sua vez, que é a última parte da respiração celular, ela acontece onde a gente chama de cristas mitocondriais, que é essas partes aqui, ó, da mitocôndria, né? Então, agora a gente vai entrar de fato, né, no que a gente chama de glicólise, né? Essa glicólise, gente, ela tem 10 reações, né? Então, a glicose, ela não quebra no meio assim do nada. Tem a glicose ali com 6 carbonos e ela vai quebrar no meio assim do nada. Não, não é assim que acontece. Para sair de glicose com 6 átomos de carbono, até chegar a ácido pirúvico, que tem 3 átomos de carbono, a gente vai passar por um processo de 10 reações químicas, né? E são esse processo que vocês não veem, né, no ensino médio. No ensino médio é ensinado o quê? Respiração celular, acontece o processo de glicólise, né, glicólise, no qual pega um átomo de uma glicose e divide ela ao meio até se transformar em ácido pirúvico, né, gerando ATP. Gente, aqui no ensino superior, nós vamos ver que para sair de glicose até chegar a ácido pirúvico, a gente passa por 10 reações, né? E elas são essas partes que a gente não vê no ensino médio. A gente vai ver aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ver agora, né, de fato, né, o que é essa glicólise. Eu vou só interromper aqui o compartilhamento um pouquinho para a gente conversar mais próximo, né? Então, assim, eu falei para vocês, eu queria que vocês recapitulassem na cabecinha de vocês, que a glicólise é o quê? É a quebra, né? Tudo que a gente já falou no início. A glicólise, ela consiste na quebra da glicose, que é formada por 6 carbonos, em um ácido pirúvico, né? Ou piruvato, que tem 3 carbonos. Mas para que, professora, que o nosso organismo ele faz isso, né? O nosso organismo ele faz isso para quê? Para que a gente tenha energia, exatamente. E a energia, a nossa célula ela utiliza a energia na forma de quê? Na forma de ATP. Então, essa glicose, né, nada mais quebra, né, para o quê? Para formar ATP. Se forma ATP, nós vamos ter energia, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, temos uma molécula de glicose, né? Aqui na nossa tela, nós vamos ter uma molécula de glicose na forma linear e também na forma cíclica, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre conta os carbonos a partir da extremidade. Então, a glicose, como eu falei para vocês, ela é um carboidrato, né? Ela é um carboidrato aldeído ou uma cetona, né? Porque eu falei para vocês que os carboidratos eles podem ser polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Então a gente pode observar aqui, ó, na extremidade, que nós vamos ter um grupamento aldeído. Se temos um grupamento aldeído, a glicose nada mais é do que uma polihidroxialdeído. Exatamente. A gente sempre conta o carbono, né, da extremidade até o final. Então, aqui a glicose, ó, 6 átomos de carbono na forma linear e também na forma cíclica. Então, glicólise, o que significa glicólise? A quebra da glicose, tinha 6 carbonos, em um ácido pirúvico que vai ter 3 carbonos. Né? Para que isso, professora? Por que essa glicose quebra para formar ATP? Mas forma ATP suficiente? Não. Né? A principal função, além de formar ATP, é de ser oxidativa. Quando essa molécula de glicose ela oxida, né, ela vai se quebrando, o que acontece com ela? Ela vai liberando hidrogênio
e elétrons. Esse hidrogênio e esses elétrons, eles são carreados pelo NAD e pelo FAD, né, que são carreadores de íons, né, e também carreadores de hidrogênio. E é quando, vamos imaginar que o NAD e o FAD, eles são dois caminhãozinhos, né? Então, quando a molécula de glicose ela vai oxidando, né, ela vai quebrando, o que acontece? Essa molécula ela vai liberando hidrogênio e também vai liberando elétrons. Quando ela libera, cai dentro do caminhãozinho. E é os caminhãozinhos de NAD e os caminhãozinhos de FAD. Os dois, pessoal, tanto NAD quanto FAD. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, a glicose eu sei, né? Que a glicose ela vem dos carboidratos que a gente consome, é nossa primeira fonte de energia. Mas, professora, e esse NAD e esse FAD vem de onde? Vem das vitaminas que a gente consome, as vitaminas do complexo B. É por isso que já observaram que quando a gente tá fraquinho, quando a gente tá mole, o que o médico passa pra gente? Complexo vitamínico, né? E esse complexo vitamínico, se você for olhar, a maioria das vitaminas são vitaminas do complexo B, né? E são essas vitaminas que são responsáveis por esses caminhãozinhos, pelo NAD e pelo FAD, por exemplo. O FAD é a riboflavina, né? Que é responsável pela formação do FAD. Então, nós só vamos ter FAD e NAD se nós tivermos em nosso organismo vitaminas do complexo B. Então, esses caminhãozinhos, né, eles carregam elétrons e hidrogênios. E esses elétrons e esses hidrogênios, pessoal, a gente vai utilizar lá na cadeia respiratória, que é o final, né, da respiração celular. Eu falei para vocês que é formada por 3 fases, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a respiração celular em si. Então, o NAD e o FAD, eles pegam esses hidrogênios, esse elétron que é oxidado da glicose, vão guardando ali, vão enchendo o caminhãozinho e eles vão ser utilizados lá no processo de respiração celular. Ao final da glicólise, gente, nós vamos ter produzido, sabe quantos ATP? 2 ATP, né? Na verdade, cada cadeia que a gente vai ver no final, eles produzem 2 ATP, que vai dar 4, né, no total, porque são duas extremidades do processo da via glicolítica. No processo de respiração celular, que é esses que tem a ajuda do NAD, do FAD, nós vamos ter a produção, sabe de quantos ATP? 28 ATPs. Por isso que eu falei para vocês que a quebra da glicólise, ela traz energia? Traz, mas a principal função dela é liberar esses íons, né? E também esses elétrons, na verdade, e e hidrogênio, porque eles vão atuar lá na cadeia respiratória e formar 28 ATPs. Se eu tenho 28 ATPs, eu vou ter energia suficiente, tá bom? Então, aqui nós temos a glicose, né, a forma, né, dessa glicose, e a gente vai passando. Deixa eu ver aqui, não tá indo. Pronto. Nos organismos aeróbicos, aí eu falei, né, que essa respiração celular, ela pode acontecer na presença de oxigênio e também quando não tiver oxigênio. Se eu tiver oxigênio, esse processo é chamado de respiração o quê? Aeróbica. Se eu não tenho oxigênio, esse processo é chamado de respiração anaeróbica. Então, assim, nos organismos aeróbicos, ou seja, pessoal, nos organismos que têm oxigênio, constitui o segmento inicial da degradação da glicose, sendo essencialmente prosseguida pelo processo a que globalmente se atribui a designação de respiração celular. Nos organismos anaeróbicos e mesmo nos aeróbicos, em certas circunstâncias, pelo contrário, a glicólise é prosseguida por outro processo designado por fermentação. Por exemplo, pessoal, eu falei para vocês, eu ainda não falei isso, né? Mas eu vou falar agora. A glicólise, né? Esse processo do metabolismo chamado de glicólise, ele acontece em geral em meios
aeróbicos, né? Porém, ele pode acontecer em meios anaeróbicos, quando não há oxigênio. Eu vou dar um exemplo bem simples que acontece com o nosso organismo. Já ouviram falar de ácido lático? Alguém já ouviu falar de ácido lático? Sim. Ah, professor, já ouvi falar, porque uma vez passou na televisão que o jogador estava com excesso de ácido lático, por isso que ele estava com cãibras, tal. Eu já ouvi isso em algum lugar, né? E tem alguma coisa a ver com esse processo de glicólise? Sim. O que acontece? Quando o nosso corpo ele tem oxigênio, a glicose ela é quebrada, né? 6 carbono de glicose, 6 carbono, glicose formada por 6 carbonos, a glicose normal, ela é quebrada e transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Quando isso acontece na presença de oxigênio, ou seja, em meio aeróbico. Se eu não tenho oxigênio, meu produto final não vai ser o piruvato, vai ser o lactato. Então, a glicose é quebrada, né? É feito o processo de catabolismo, porém, ao final, eu não vou ter ácido pirúvico, eu vou ter o quê? Lactato. E esse processo que acontece em meio anaeróbico, ou seja, em meio que não tem oxigênio, eu chamo de fermentação. Eu estou dando um exemplo no nosso organismo, mas existem vários outros tipos de fermentação, né? Aquela fermentação que você já até conhece, por exemplo, da cerveja, né? Acontece um processo de fermentação, ou seja, existe essa quebra, porém em um meio que não tem oxigênio, tá bom? Então, assim, é esse processo chamado de fermentação. Quando esse processo envolve o consumo de oxigênio molecular e por isso é chamado de fermentação anaeróbica. A fermentação, por sua vez, ele é um processo, né, que é um processo de transformação de uma substância em outra, produzida a partir de micro-organismos, tais como fungos, bactérias ou até o próprio corpo. Chamamos, neste caso, de fermentos. Exemplo de fermentação: açúcares das plantas em álcool, processo de fabricação da cerveja, como eu já havia falado para vocês, produzido a partir do consumo de açúcares presentes no malte, obtido através da cevada germinada, né? Então, esses processos que a gente chama de fermentação, eles são produzidos em um meio que não tem oxigênio, ou seja, em um meio anaeróbico. O processo usado no preparo do massa de pão, bolo, fermentos das leveduras, fungos, que consomem o açúcar do amido na massa do pão, liberando CO2, que aumenta o volume da massa. Temos também alguns outros exemplos, como o iogurte, fermentação lática através da planta de lactobacilos, que possui o ácido lático. Pão e cerveja, fermentação alcoólica. Os fungos, né, que produzem no final o álcool. O vinagre, que a gente chama de fermentação acética, que consiste numa reação onde ocorre a oxidação parcial do álcool etílico, obtendo o ácido acético. Outro exemplo, nos músculos, como eu falei para vocês, quando a atividade física intensa e na ausência de oxigênio, com a formação de lactato, que a gente chama também de ácido lático. Outro processo, né, além desses que eu falei para vocês, que a gente vê na televisão, que um jogador ele se lesionou pelo excesso, né, de ácido lático, ou seja, que o organismo dele não estava preparado, não tinha oxigênio suficiente, ele não estava preparado. Então, ao invés do músculo ele quebrar, né, e formar ácido pirúvico, ele estava formando o quê? Lactato. O excesso de lactato, esse profissional, né, esse atleta, ele pode sentir câimbras, dores, né, ficar inchado no local, porque tudo que não é o processo aeróbico, não tem oxigênio, né, esse lugar ele vai fermentar, né, vai produzir ou esse fermento, né, o ácido lático, né, ou seja, o lactato. Então é muito interessante isso daí, quando a pessoa não tem costume também de praticar atividade física, não tem aquela energia suficiente, o organismo dela trabalha tanto, quebra tanta glicose, gasta tanta energia que
vai chegar uma hora que não vai ter oxigênio adequado para fazer todos os processos. Então, vai acabar aqui ocorrendo essa fermentação, né? Essa produção de ácido lático. Outro lugar, né, ou dentro assim da nossa prática clínica, que a gente pode estar observando o acúmulo de ácido lático é na gasometria arterial. Eu não sei se vocês já ouviram falar de gasometria arterial, mas a gasometria arterial, ela consiste, né, na punção, né, de sangue arterial. A gente punciona a artéria, tira o sangue arterial e a gente vai ver a presença de eletrólitos, né, de sódio, de potássio, é também visto a saturação de oxigênio, é visto o pH, né? É aí que a gente vê se o paciente tá. Já ouviram falar em acidose metabólica, né? Acidose respiratória ou outro processo respiratório, né? Ou alcalose respiratória. Então, assim, a gente observa isso através desse exame que é chamado de gasometria arterial. É um exame simples que ele é praticado quase que diariamente nas UTIs, né, de todo o Brasil, todo o mundo, para a gente ver essa quantidade de eletrólitos. E um dos achados que existe lá na gasometria arterial, lá embaixo da gasometria arterial, fala em lactato. Por exemplo, pessoal, se vocês tiverem algum parente acompanhando alguém na UTI, é importante ver a quantidade de lactato. Por quê? Se o lactato aumentar, quer dizer que esse paciente está evoluindo para um choque. O corpo dele não está respondendo de forma adequada. Porque se o corpo dele estivesse respondendo de forma adequada, o lactato ele estava baixando. Se está aumentando, é porque o corpo já gastou todas as energias que tinha, não tem mais a quantidade de oxigênio adequado, né, para realizar todas as atividades e o corpo começa a fermentar, né, produzir ácido. Então, quanto mais produz ácido lático, mais a pessoa vai morrendo e vai entrando em choque, né? Então, quando vocês estiverem observando ou acompanhando um paciente na UTI, é sempre bom ver o lactato, né? Como é que está o lactato desse paciente? Você olhou só o pH, você olhou só sódio, só potássio, mas será que você olhou o lactato? O lactato ele é um bom indicativo para o prognóstico do paciente, tá bom? Às vezes, quando a gente tem parente na UTI, né, que está internado, o médico fala várias coisas, né? Aí você pergunta assim, doutor, e como é que tá o lactato? Tá aumentando ou tá diminuindo? Né? Se ele disser que tá aumentando, não é um bom prognóstico, tá bom? Tem que estar diminuindo, tá bom? Então, a visão geral, gente, nas células metabólicas, raramente ocorre de forma, ou nas reações, né? Nas células, as reações metabólicas raramente ocorrem de forma isoladas. Em geral, são organizadas em sequência de múltiplos passos, denominadas vias, tais como a glicólise. As vias, em sua maior parte, podem ser classificadas como catabólicas e anabólicas. Eu já falei para vocês o que é um catabolismo e um anabolismo. Agora você vai pausar o vídeo e vai relembrar aí na sua cabecinha o que significa um catabolismo e o que significa um anabolismo, né? Então, vocês tendo isso em mente, vocês conseguem, né, diferenciar alguns processos metabólicos. Quando eu falar na próxima aula em gliconeogênese, vocês já vão associar gliconeogênese. Neo é novo, né? Gênese é tudo novo, surgimento. Então, se é o surgimento novo, eu não estou mais falando em quebra, eu estou falando em formação. Quando eu falo em formação, eu estou falando de catabolismo ou eu estou falando de anabolismo? Quando eu falo em formação, né, partir de uma partícula menos complexa para uma mais complexa, eu estou falando de anabolismo, exatamente. Já a glicólise, né, sempre associa o nome, né, o processo químico. Então, a glicólise, glicose, lise, quebra. Quebra. Se é quebra, eu estou partindo de uma partícula mais complexa para uma partícula menos complexa. Se é quebra, eu estou falando de
catabolismo. É isso que aquelas pessoas que são fitness, que fazem muita atividade física, eles não querem, né? Eles querem anabolizar. Por isso que o nome é anabolizante, né? Eles querem ganhar, eles querem sintetizar mais proteínas, mais músculos, né? Quanto mais proteína, mais músculos, né? Eles não querem quebrar. Né? Então, se eu quebrar, se eu perder muita proteína, se eu perder muito aminoácido, eu não vou ter, né, o resultado desejado. Então, é isso que eles fogem do catabolismo e eles buscam o anabolismo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o catabolismo, ele parte de nutrientes contendo energia, como carboidratos, gorduras e proteínas. Carboidratos, nossa primeira fonte de energia, gorduras, nossa segunda fonte de energia e proteínas, nossa terceira fonte de energia. Passam por um processo de catabolismo para quê? Para quê? Hein, professora? Diz, professora, para quê? Então, eles partem disso, né, desse processo de tirar nutrientes, né, e em especial que energia, né, produzir energia celular. Sem energia celular, eu vou formar o quê? ATP. Exatamente. Então, esse processo é chamado de catabolismo, onde eu parto, né, de uma estrutura, um carboidrato não, moléculas complexas, que pode ser o carboidrato, até chegar em produtos finais pobres em energia. Já o processo, como eu falei para vocês, essa energia, né, que é produzida por essa quebra, se é quebra, eu estou falando de quê? De catabolismo. Então, essa quebra, né, esse catabolismo, ele vai me oferecer o que? Energia química, na forma de que? ATP e na forma de NADH, né? ATP e NADH. Eu falei para vocês que o NADH ele vai ser importante para a formação de ATP na cadeia respiratória. Ele é um carreador de quê? De elétrons e de hidrogênio. Esses elétrons e esses hidrogênios vão atuar lá na cadeia respiratória, que é a parte final da respiração celular, para formar o quê? 28 ATP. Beleza? Vamos lá. Já o processo de anabolismo, nós estamos falando do inverso, certo? Então, eu vou partir de moléculas precursoras. Se é moléculas precursoras, eu estou falando de monômeros ou estou falando de polímeros? O que é um monômero e um polímero? Sempre fica naquela coisa. O que é um monômero, o que é um polímero, professor? O polímero é a junção, né, de vários monômeros, ou seja, é uma parte menos complexa que vai dar formação a uma partícula mais complexa. Então, se é monômero, se eu quero formar uma proteína, eu vou partir do quê? De aminoácidos, certo? Se eu vou produzir um carboidrato, eu vou partir das oses, né? Monoses, né? Se eu vou produzir lipídio, eu parto da onde? Dos ácidos graxos, do glicerol, até formar a estrutura complexa que eu quero. Então, esse processo que é o inverso, que é o que os pessoal fitness querem, né? É o que a gente chama de anabolismo, né? Então, o anabolismo, eu vou partir de moléculas precursoras até formar uma molécula complexa, como proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Tá bom? A glicólise, né, como eu falei para vocês, é a sequência metabólica de várias reações enzimáticas, na qual a glicose é oxidada produzindo duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas equivalentes reduzidas de NAD+, que serão introduzidas na cadeia respiratória ou fermentação. Então, como eu já havia falado para vocês, a glicólise é o quê? Eu estou repetindo isso para ficar na cabeça de vocês.
É a quebra da glicose, que tem quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono, para formar o quê? 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, onde cada uma tem quantos carbonos? 3 carbonos. Por que que o corpo ele faz, né, esse processo de glicólise? Para nos dar energia química na forma de ATP e na forma de NADH. Certo? Fechou? Fechou. Então, colocando, né, trazendo ainda mais para vocês, nós vamos ter aqui, ó, vou colocar aqui a caneta, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a glicose, né? Aqui é do início. No início da reação química, nós vamos ter uma glicose. Quantos átomos de carbono? Como é que é a fórmula? C6H. 12O6. Então, no início dessa reação química da glicólise, eu vou ter uma glicose formada por C6H12O6, 2 NAD+, 2 ADP e 2 fosfatos inorgânicos, né? Ao final, né, dessa reação química, eu vou ter a formação de 2 NADH, 2 ácido pirúvico, 2 ATP e 2 moléculas de água. Essa é a fórmula final, né, da glicose. Então, agora a gente vai ver qual é a função da via glicolítica, né? Eu já falei para vocês, agora aqui nesse slide a gente vai só repetir o que a gente já comentou, tá? Então, a função da via glicolítica nada mais é do que transformar essa glicose em piruvato. Quantos átomos, uma pergunta que vai cair na prova, quantos átomos de carbono tem um piruvato? Exatamente, tem 3 átomos de carbono, certo? Sintetizar ATP com ou sem oxigênio. Se eu tiver oxigênio, essa vai ser o quê? Uma reação aeróbica. Se eu não tiver oxigênio, vai ser uma reação anaeróbica. Dentro do meu organismo, se eu tenho oxigênio e eu vou quebrar a glicose, né? Eu vou ter o que ao final? Um ácido pirúvico. Se eu não tiver oxigênio, ao final eu vou ter o quê? Um lactato ou ácido lático, certo? Preparar a glicose para ser degradada totalmente em dióxido de carbono e água, né? Esse processo acontece lá no ciclo de Krebs. E quando ele já chega no final, na cadeia respiratória, essa glicose ela já foi totalmente oxidada, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de oxidação, é de perder, né? Perder todos os seus componentes, oxidar. O que acontece? Quando na via glicolítica, na glicólise, eu consigo oxidar essa glicose, né, até 3 carbonos. Mas vocês já pensaram que ainda resta 3 carbonos da antiga glicose? Então, esses 3 carbonos, eles são oxidados totalmente no ciclo de Krebs. Então, no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs ele acontece, né, que é um círculo, né, ele acontece sempre em ciclo, por isso que chama ciclo de Krebs, acontece para oxidar totalmente a glicose. Então, ao final do ciclo de Krebs, né, ele vai oxidar tudo, né, tirar tudo que tem de elétron, de hidrogênio, para que o carrinho, o caminhãozinho de FAD e de NAD ficam cheios de elétron, e de hidrogênio, e dessa forma produza, né, os 28 ATP. Então, essa é o objetivo total, né, desse metabolismo é de produzir ATP. E para isso, a glicose, ela tem que ser totalmente oxidada, totalmente.
permitir a degradação parcial da glicose em anaerobiose. Alguns intermediários são utilizados em diversos processos biosintéticos. Então, a glicólise, ou via glicolítica, é a sequência metabólica contendo 10 reações catalisadas por enzimas livres no citosol. Como eu falei para vocês, a glicólise, ou via glicolítica, ela acontece no citosol. Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eles acontecem nas mitocôndrias, exatamente. É a principal rota para a geração de ATP nas células e está presente em todos os tipos de tecido. A glicose, gente, é o principal carboidrato em nossa dieta e o açúcar que circula no sangue para assegurar que todas as células tenham suporte energético contínuo. A sua finalização é a oxidação de glicose a piruvato, como eu falei para vocês. Pessoal, só que o que é que vocês sabem sobre a glicose? Quando a gente consome essa glicose, ela fica correndo aonde, pessoal? Na nossa corrente sanguínea. Só que eu falei para vocês que essa quebra da glicose, ela acontece aonde? No citosol. Então, ela acontece dentro da célula. Então, para que ela ocorra dentro da célula, a gente vai precisar da ajuda de um hormônio, né, bem falado, né, que é produzido pelo nosso pâncreas, pelas células beta-pancreática, que é a insulina. Lembram? Né? Já ouviram falar de insulina? Então, o que é essa insulina? O que a insulina faz? Né? Então, a insulina, até eu coloquei aqui que é a via de sinalização da glicose, e eu botei o GLUT4, né? Então, a insulina, juntamente com esses transportadores de glicose, aqui, ó, eles são, como é que eu posso falar para vocês? O GLUT, eles ajudam, eles dão os sinais para que a insulina, ela se ligue no seu receptor de insulina e a glicose, ela entre para dentro das células. O que isso quer dizer? Quando a gente consome uma pizza, por exemplo, o nosso nível de glicose vai lá para cima. Quando a gente consome muito carboidrato, a gente passa por um processo até chamado de hiperglicemia, ou seja, tem muito açúcar no nosso sangue. O que o organismo faz? Ele manda neurotransmissores, manda sinais e fala para o pâncreas, produz insulina, produz insulina, produz insulina, produz insulina. Quando produz insulina, né, quem é que vai ser um dessas pessoas que vai dizer assim, uma das pessoas não, né, um neurotransmissor, né, um carreador, um transportador, vai ser os GLUT, né, GLU vem de glicose, né, e T de transporte, né? E 4, porque eles também são específicos. Eles atuam, né, em alguns locais. O glúten é como se fosse um cofator, né, desse processo. Então, aqui nós temos a glicose, né, a insulina. Essa glicose, ela está lá na nossa corrente sanguínea. E a insulina, que já foi avisada pelo GLUT4, né? Existe outro tipo de transportadores de glicose, né? Mas o mais famoso, né, o mais utilizado pelo nosso organismo é o GLUT4. Temos a insulina. Na nossa célula, nós devemos ter um canal para glicólise e um receptor de insulina. A insulina ligada ao receptor, ela abre o canal da glicose e a glicose, ela entra na célula pelo canal de glicose. Então, o que a insulina faz? Como o papel fundamental dela é avisar a célula, ei, célula, é aquela que vai bater na porta, vai dizer assim, ei, deixa a glicose tudinho entrar. Ou seja, a insulina é como se fosse o ingresso da festa. Se eu não tiver o ingresso da festa, eu não entro, né? Às vezes eu posso querer entrar de penetra, mas é mais difícil. Aquelas festas mesmo boa, que é tudo com pulseirinha com aqueles lasers e tudo. Então, a insulina é como se fosse o nosso ingresso, o ingresso para a glicose, né? A glicose, ela só vai entrar dentro da célula se tiver insulina. É por isso, pessoal, que, por exemplo, paciente diabético,
né? Por que o paciente diabético toma insulina mesmo? Porque, né, diabético tipo 1 em especial, porque não produz mais insulina. Porque o organismo, ele não, se for na tipo 2, não tem a quantidade adequada de insulina, ou não produz, como é o caso do tipo 1, né? O que acontece? Se eu não tenho essa insulina, o que vai acontecer com essa glicose? Ela vai ficar acumulada na minha corrente sanguínea. E isso acumulado por vários tempos, eles podem ocasionar outros tipos de doenças, né? Por isso que paciente diabético ele tem complicações para outras doenças. O que acontece? Ele não tem insulina. Se não tem insulina, essa glicose ela não entra para a célula. E é uma coisa assim, você tem tanto em abundância na glicose na sua corrente sanguínea, mas não tem dentro da célula. Se não tem dentro da célula, o que acontece com o nosso corpo? Não vai ter a energia adequada. Exatamente. Então, a glicólise, ou via glicolítica, ela passa por 3 fases, né, de preparação. A gente chama uma de fase preparatória, que é preparação, regulação e gasto de energia. A fase de pagamento, que é a produção de ATP e oxidação. Então, o que acontece? A glicose, né, ela entra para dentro da célula com a ajuda de quem? Com a ajuda da insulina. E é depois que ela entra para dentro da célula que vai começar a linda reação da via glicolítica. Tá bom? Hoje vocês vão se apaixonar pela bioquímica, porque essa parte de glicólise é muito encantadora. Então, a gente vai ver agora essas fases. Eu falei para vocês que esse processo de glicólise, ele acontece em quantas reações? Em 10 reações. Exatamente. A primeira fase a gente chama de preparação, regulação e gasto de energia. A célula ela gasta 2 moléculas de ATP e magnésio, processa-se em 5 reações bioquímicas, nenhuma energia armazenada, pelo contrário, 2 moléculas de ATP são investidas nas reações de fosforilação. E o que é fosforilação? Quando vocês observarem no livro de bioquímica, é a adição de um grupo fosfato à proteína, molécula. A fosforilação é um dos principais participantes do mecanismo de regulação das proteínas. É importante nos mecanismos de reação, né, da qual participa. Então, toda vez que eu vou adicionar um fósforo, né, à minha molécula, eu chamo esse processo de fosforilação. E se eu for retirar esse fósforo, né, da minha molécula, eu chamo de desfosforilação. Geralmente, esse processo de fosforilação, a gente tem a ajuda de uma enzima. Essa enzima, geralmente, né, em geral, o que acontece? Ela tem o sufixo nase. Né? Então, toda vez que ocorre um processo de fosforilação, tem a ação de uma enzima que tem um sufixo nase. Por exemplo, na primeira reação da via glicolítica, nós vamos ter a presença da enzima hexoxinase. Né? Por quê? Porque ela faz um processo de fosforilação. Tá bom? Então, vamos lá começar as reações da via glicolítica. Temos 10 reações. A primeira reação acontece o quê? A glicose ela entrou para dentro da célula com a ajuda do hormônio insulina, né? E para que essa glicólise aconteça, eu preciso que essa minha glicose, né, para que a glicólise, né, a quebra aconteça, eu preciso que a minha glicose ela permaneça dentro do meu citosol. Porque se ela sair, né, de volta para a corrente sanguínea, eu não vou ter, né, essa quebra. Eu não vai acontecer esse catabolismo, eu não vou ter a energia que eu preciso naquele momento no meu organismo. Tá bom? Então, a primeira reação é justamente isso, eu fazer com que essa glicose, ela permaneça, né, dentro da minha célula. Então, a glicose, ela entra nos tecidos, é fosforilada. Se ela é fosforilada, o que vai acontecer? Se ela é fosforilada, vai entrar o quê? Um átomo de fósforo. Exatamente. A glicose, ela entra nos tecidos, é fosforilada com gasto energético de uma molécula de ATP, dando origem à glicose 6-fosfato e ADP.
A enzima que participa dessa reação é a exoquinase, ou exoxinase, né? Essa, eu falei para vocês, toda enzima que faz uma fosforilação, ela tem, né, como um sufixo nase. Então, toda vez que você vê uma enzima que tem o sufixo nase, ela vai estar fazendo processos, reações químicas de fosforilação. Essa reação é irreversível e um dos três passos que regulam a glicólise. A fosforilação da glicose na primeira reação impede que esta saia da célula novamente. Ao adicionar um grupo fosfato à glicose, ela torna-se uma molécula carregada negativamente e é impossível atravessar passivamente a membrana celular. Ao manter a glicose aprisionada dentro da célula, a glicólise é garantida. Então, como eu falei para vocês, a primeira reação, né, a glicose, ela entra para dentro da célula e esse processo acontece aonde? Esse processo acontece no citosol. Citosol ou hialoplasma. Só que, você já lembra nesse processo de entrou muita glicose. Então, passivamente, né, se entrou toda a glicose, do lado de fora ficou menos, poderia ser, né, que essa glicose ela voltasse para a corrente sanguínea, né, pelo processo de difusão. E para que aconteça, né, a glicólise, a quebra, é necessário que a glicose ela esteja dentro da célula. Aonde? No citosol. O que o corpo faz? O corpo pensa assim, como é que eu vou deixar essa glicose aqui dentro do meu citosol para me fazer todo o processo? Acontece um processo de fosforilação. Então, aqui nós vamos ter uma glicose com 6 carbonos, né? E com a ação da enzima exoxinase, se é exoxinase, vai acontecer o quê? Um processo de fosforilação. Vai sair um ATP, né, um fósforo de algum lugar, né, e vai para a minha nova molécula, né, que se transformou em glicose 6-fosfato. Professora do céu, não entendi nada. Volte bem aí. Para a senhora me explicar o que está acontecendo. A primeira reação, eu já estou sem entender nada. Então, vamos lá. A primeira reação, a glicose, ela entra dentro da célula e o organismo tem que manter ela dentro da célula para que ela não saia, porque a glicólise, né, a quebra dessa glicose, ela tem que acontecer dentro do citosol. Para que ela aconteça dentro do citosol, ela precisa ser carregada mais negativamente. Aí o que o corpo pensa? Vou colocar um átomo de fósforo. Quando ele coloca um átomo de fósforo, essa molécula ela fica carregada negativamente. E dessa forma, por mais que a glicose ela tente sair, ela não sai. Ela fica aprisionada dentro do citosol. E aí que começa, é aí que eu vou garantir todas as outras reações. Então, eu parto de uma glicose, né, carregada positivamente, e ela adquire um fósforo. Por que ela adquire um fósforo? Para que ela fique carregada negativamente e dessa forma ela não consiga sair de dentro da célula. Ela fica o quê? Aprisionada, garantindo assim as outras reações, tá bom? Da onde é que vem esse fósforo? Esse fósforo, pessoal, ele vem de um ATP. Eu falei para vocês que lá no início da aula, que esse processo de glicólise, ele produz quantos ATP? 4 ATP. Só que, professora, lá naquela fórmula, a senhora colocou que ao final só tem duas moléculas, só tem 2 ATP. Por quê? Já que está falando agora que são produzidos 4. Porque 2 ATPs são consumidos na reação. Né? Então, na reação, 2 ATP são consumidos. É por isso que, ao final do processo, eu vou ter também só 2 moléculas de ATP, por mais que tenha sido produzido 4.
O primeiro ATP ele é consumido aqui, nessa reação aqui, onde eu vou transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Então, com a ação da enzima exocinase, o que acontece? O ATP, ele doa o fósforo para a molécula de glicose, e essa molécula, ela não mais é uma molécula de glicose, ela é uma molécula 6-fosfato. Por esse 6, por que tem 6 fosfatos se são só um fosfato, professora, que está aí, são fósforo? Porque, gente, lembram cada extremidadezinha dessa daqui é um carbono. Nessa parte aqui que o fósforo está acoplado é o carbono 6. É por isso que a gente chama de glicose. Se está no carbono 6, 6-fosfato. Professora, se tivesse no carbono 5, como é que chamaria esse composto? Glicose, 5-fosfato. Se tivesse no carbono 4, glicose, 4-fosfato. Tá bom? Então, para que serve a primeira reação da via glicolítica? Para aprisionar a glicose dentro da célula e permitir que aconteçam as próximas reações. Ok? Ótimo. A reação 2, pessoal, é uma catálise, né? Ela é catalisada pela enzima fosfoglucose isomerase ou fosfoexose isomerase e transforma a glicose 6-fosfato num processo de isomerização em frutose 6-fosfato para que assim se possua um sítio de entrada para a frutose da dieta na glicose. Da dieta na glicose. O que isso quer dizer? Então, lá na primeira parte eu transformei glicose, né, em glicose 6-fosfato. Aqui eu vou ter a ação da enzima isomerase. Lembram que é um isômero, né? Então, aqui eles vão fazer esse processo. Tanto a glicose quanto a frutose, elas têm 6 átomos de carbono, certo? O que vai diferenciar a glicose da frutose? A sua conformação espacial. Esse processo que um se diferencia do outro na conformação espacial, eu chamo de isomeria. E é isso que essa enzima vai fazer. Ela vai pegar a glicose 6-fosfato e com a ação dessa enzima isomerase, transformar em frutose 6-fosfato. Professora, mas por que não deixa o mesmo glicose 6-fosfato? Por que se transforma em frutose? Né? Só para se parecer com a frutose, só para utilizar essa enzima isomerase? Não. É porque, qual é o objetivo da glicólise? Dividir a glicose, né, que tem 6 carbono, em 2 moléculas de ácido pirúvico piruvato. Eles devem ser iguais. Então, se é para dividir, se vocês observarem aqui, se eu quiser dividir aqui ó, a glicose 6-fosfato ao meio, o lado direito, ele vai ser diferente do lado esquerdo. Porém, se vocês observarem aqui a frutose 6-fosfato, o lado direito e o lado esquerdo, eles são bem parecidos, né? Então, aqui já melhora, eu já consigo dividir, né, essa glicose em 2 lados iguais. Aqui só não vai estar igual, por quê? Do lado esquerdo, eu vou ter fósforo e do lado direito não vou ter fósforo. E é isso que as próximas reações vai fazer. Fazer com que o lado direito, ele se pareça, né? Ele fique quase que idêntico ao lado esquerdo, tá bom? Na reação 3, a célula, ela inverte outra molécula de ATP. O que eu acabei de falar para vocês, que agora, essa próxima reação vai querer fazer com que o lado direito, ele se pareça, né, com o lado esquerdo. Então, se esse fósforo aqui foi adquirido de um ATP, e eu falei que são consumidos 2 ATP, né, nessas primeiras reações, já foi consumido 1, né? Aí tem mais um. E para adquirir esse fósforo na molécula foi preciso de um ATP, e para elas ficarem bem isômeras, né, bem um lado parecido com o outro, eu vou precisar de outro fósforo. Então eu vou utilizar o quê? O outro ATP e que vai ser consumido na reação. Então vem aqui.
Na reação 3, a célula ela investe outra molécula de ATP para fosforilar a frutose 6-fosfato e converter em frutose 6-bifosfato. 1,6-bifosfato. É também uma reação irreversível e de controle metabólica catalisada pela enzima fosfofrutoquinase. Se tem quinase, né, ao final do nome da enzima, essa enzima faz o quê? Fosforilação, ou seja, acrescenta fósforo à molécula. Esta etapa ocorre para deixar a molécula simétrica para a reação de clivagem na etapa seguinte. Então, desde quando a glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato, é para que essa molécula fique simétrica na hora da divisão. Então, o organismo é tão sábio que ele se organiza de uma forma que tudo se encaixe perfeitamente. Então, eu falei para vocês que o lado esquerdo, ele está diferenciando um pouco do lado direito, apenas porque o lado esquerdo ele tem a presença de fósforo e o lado direito não tem essa presença de fósforo, né? Pelo contrário, tem uma hidroxila aqui. Então, o que acontece? O corpo ele utiliza o segundo ATP, né, por ação da enzima fosfofrutocinase e doa um outro átomo de fósforo, um outro fósforo à molécula. Agora, essa molécula não mais se chama frutose 6-fosfato, mas chama-se frutose 1,6-bifosfato. E se você partir ao meio aqui, ó, vamos pensar aqui, o lado direito, ele já se parece muito bem com o lado esquerdo. Professora, e por que que não é frutose 1,6-bifosfato? Vamos lá. Eu falei para vocês que os carbonos, eles são enumerados, né? Da extremidade até o final. Aqui é uma forma cíclica, né? Da frutose. Então, nós vamos ter aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 carbonos. O primeiro fósforo, ele vai estar no carbono 1. O segundo fósforo, ele vai estar no carbono 6. Então, a gente coloca a posição, a gente enumera a posição desse fósforo. Então, aqui é uma frutose. Onde é que está os fósforos? No carbono 1 e no carbono 6. São quantos fósforos? 2. Então, é por isso que é bifosfato. Então, por isso que se chama frutose 1,6-bifosfato. Porque quer indica o quê? Que o fósforo ele está presente, né, no carbono 1 e no carbono 6. E por isso eles são 2, por isso que eles são bifosfato. Se tivesse no carbono 3 e no carbono 6, aí seria a frutose 3, 6, bifosfato. Não se lê com a vírgula, se lê 1, 6, bifosfato, para indicar que está no carbono 1 e no carbono 6, tá bom? Showzinho? Na reação 4, gente, essa frutose 1,6-bifosfato, com a ação, né, da enzima aldolase, vai se transformar em dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Então, na reação 4, a frutose 1,6-bifosfato é clivada em duas, né? O dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Pessoal, vocês associaram esse nome com alguma coisa que a gente já estudou? Professora, eu acho que esse negócio de acetona é negócio de que tem um grupo cetona, e esse negócio de aldeído é que tem um grupo aldeído na extremidade, é isso? Exatamente. O nome deles deve-se ao grupamento que eles têm. Por exemplo, essa primeira, o dihidroxi, né, é acetona fosfato, porque aqui ó, vai ter ó, um grupo cetona. O gliceraldeído 3-fosfato, porque na sua extremidade eu vou ter um quê?
um grupamento, né? Grupamento que aldeído em sua extremidade. Exatamente. Então, como eu falei para vocês, a intenção das primeiras reações era fazer o que? A divisão, né, dessa glicose em duas partes iguais. Foi por isso que a glicose, primeiramente, se transformou em frutose, 6-fosfato, aí depois vem frutose, 1,6-bifosfato. Para quê? O lado direito, ele se pareça com o lado esquerdo, para que dessa forma haja uma clivagem, né? Uma divisão, onde nessa divisão ele se transformou em duas moléculas diferentes. Qual foram elas? A dihidroxiacetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Por que que o nome é gliceraldeído 3-fosfato? Ah, professora, já sei. Porque o fósforo ele está no carbono 3. Exatamente, porque o fósforo está no carbono 3. Vamos lá para a próxima reação. A reação 5, gente, o que acontece? O nosso organismo ele só vai dar continuidade, né? Ele só utiliza no processo de glicose o gliceraldeído 3-fosfato. Só que na reação 4, eu não formei dois gliceraldeído 3-fosfato. Eu formei uma dihidroxiacetona e um gliceraldeído 3-fosfato. Se vocês forem observar, eles são o quê? Eles têm a mesma quantidade de carbono, só que eles se diferem nos seus grupamentos. Um vai ter um grupamento cetona e o outro vai ter um grupamento aldeído. Se eles têm a mesma quantidade de átomos, só que eles são diferentes na sua conformação espacial, eles são o quê? Eles são isômeros. Então, se eles são isômeros, eu posso transformar, né, essa dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Por que que eu vou transformar a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato? Porque só dá continuidade à reação na via glicolítica o gliceraldeído 3-fosfato. Então, é por isso que a reação 5 eu vou converter, né, a partir da enzima triose fosfato isomerase, a dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Por que, professora? Porque só o gliceraldeído 3-fosfato ele dá continuidade às reações da via glicolítica. Ah, professora, agora eu já sei. Toda vez que eu ver uma enzima que tem quinase no final, ela está falando de fosforilação. Se é fosforilação, eu estou acrescentando fósforo na minha molécula. Toda vez que eu ver uma enzima que o nome no final é isomerase, eu já sei que os dois compostos ele tem a mesma quantidade de átomo. Só que eles vão ter uma conformação espacial diferente. Exatamente. Todas as vezes que você vê enzima quinase, né, no final eu vou ter uma fosforilação. E se for isomerase, quer dizer que esses compostos que vão se formar ao final, eles são isômeros. Ou seja, tem a mesma quantidade de átomos, porém eles têm conformação espacial diferente. A reação 6, né, é a continuidade disso. Já começa o processo de oxidação. Se é oxidação, eu vou perder o quê? Hidrogênio e elétrons, que vão se unir a quem? Aos caminhõezinhos de NAD e FAD. Professora, né? O que acontece? Porque naquela hora, bem aqui ó, na reação 4, formou dois compostos, né? Depois, essa dihidroxiacetona formou o gliceraldeído 3-fosfato. Isso quer dizer que cada molécula dessa, eles vão dar continuidade à reação da via glicolítica? Sim, cada molécula vai dar continuidade às reações da via glicolítica. Então, todas as vezes que eu falar aqui, ó, a partir da formação de gliceraldeído 3-fosfato, eu vou falar em dobro. Vai estar acontecendo com as duas moléculas que se formaram de gliceraldeído 3-fosfato até 1,3, né, fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, na verdade, até se transformar em ácido
pirúvico. Então, na reação 6, e o que foi que vocês observaram? Que nessas primeiras reações, para eu chegar até gliceraldeído 3-fosfato, o que aconteceu nessas reações? Eu precisei de energia. Eu precisei de energia na forma de ATP. De quantos ATP? De 2 ATPs, tá bom? Nessa parte aqui, já na fase 2, eu vou ter não mais gasto de ATP, eu vou ter produção de ATP e oxidação dessa molécula de glicose, tá bom? A reação 6, o que acontece? Cada gliceraldeído 3-fosfato, como eu falei para vocês, agora a gente tem que pensar na reação nas duas vias, porque foram formados 2 gliceraldeído 3-fosfato. Ele acontece o processo de oxidação, né? E a produção de NADH, né? Que, ou seja, o NAD é o caminhãozinho. Quando ele recebe hidrogênio e recebe elétrons, ele se transforma em NADH, né? H de hidrogênio. É fosforilado por um fosfato inorgânico, dando origem a 1,3-bifosfoglicerato. Essa reação é catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, vamos lá. Aqui nós temos a molécula de gliceraldeído 3-fosfato. E eu falei para vocês que agora a nossa função é o quê? Formar, produzir ATP. Se eu quero produzir ATP, eu vou precisar de quê, gente? Quando eu gastei ATP, eu tirei da minha molécula de ATP o quê? Fósforo. Se eu quero produzir ATP, eu vou precisar agora também de quê? De fósforo, né? Então, para eu produzir ATP, eu vou precisar de fósforo, exatamente. Então, nós temos o gliceraldeído 3-fosfato. O que acontece? Essa oxidação... E apareceu uma cor diferente aqui, professora. Apareceu esse PI aqui. O que é esse PI? Meu Deus do céu, muita cor na minha cabeça. Esse PI, gente, é um fosfato inorgânico. Por que ele é um fosfato inorgânico? Ele é um fosfato sem energia. Ele precisa de alguém ou de alguma coisa para ele entrar numa molécula, né? Então, é aquela pessoa que precisa de um empurrão para chegar nos seus objetivos. É aquele Zé Ninguém que precisa daquele empurrão. É como se eu quisesse colocar água lá no final, subir água lá no final de um prédio. A gente precisa, consegue realizar isso aí sem uma ajuda, sem uma bomba? Não, não consegue. É a mesma coisa aqui. Então, o que acontece aqui nessa parte aqui da produção de ATP? Eu vou pegar esse fósforo inorgânico, que é um fósforo que não tem energia, quase não tem energia, e para ele se transformar em ATP, ele precisa primeiramente se ligar a uma molécula. E para isso acontecer, eu preciso de ajuda. Qual é a ajuda, né? A ajuda é o que acontece o quê? Essa molécula de gliceraldeído aqui, 3-fosfato, ela passa por um processo de oxidação. Então, se acontece uma oxidação, eu estou perdendo hidrogênio e elétrons. Então, essa oxidação ela vai permitir, né, ela vai criar uma energia, esse processo de oxidação, ela cria uma energia aqui, ó, que permite que o fósforo inorgânico, ele entre na minha molécula, né? Então, a energia criada pela oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, ao doar, né, se acontece a oxidação, eu estou doando elétrons e hidrogênio para o NAD, e se transformando em NADH mais hidrogênio, né, mais elétrons também, ela permite que esse fósforo inorgânico aqui, ó, ele entre nessa molécula e se transforme em 1,3-bifosfoglicerato. Então, é a oxidação, né, a perca de hidrogênio e de elétrons aqui, que permite o quê? Que o fósforo inorgânico, aquele que não tinha energia, ele entre na molécula e se transforma em 1,3-bifosfoglicerato.
né? Então, para que esse fósforo orgânico entre, ele precisa de uma energia, né? Ele precisa de uma ativação. Ah, professora, entendi. Então, o fósforo inorgânico, ele não tinha valor nenhum. Aí surgiu uma energia, surgiu uma oportunidade. E nessa oportunidade, ele conseguiu alavancar na carreira dele. Exatamente. É isso. Tá bom? E chamou também, professor, agora de 1,3-bifosfoglicerato, porque tem um fósforo lá no carbono 1 e tem um fósforo no carbono 3, né? E como são dois, são bi, por isso que é bifosfoglicerato. E não 1,3-bifosfoglicerato, e sim 1,3-bifosfoglicerato, exatamente. Se você está pensando dessa forma, você compreendeu bem essa parte. Na reação 7, pessoal, eu quero produzir ATP, né? Então, para eu produzir ATP, eu preciso de fósforo. Eu já ganhei um fósforo na minha equipe, que ele não tinha utilidade nenhuma, era um fósforo inorgânico, e eu consegui colocar ele dentro da minha molécula, certo? Agora, como já está na minha molécula, né? Agora eu vou promover ele a ATP, que é o que era o esperado. Então, para eu promover ele em ATP, eu vou precisar tirar ele da minha molécula. Quem é que vai fazer isso, gente? Se eu quero tirar ATP, ou se eu quero tirar ATP, se eu quero tirar fósforo da minha molécula, eu vou ter que fazer um processo de desfosforilação, né? Ou seja, tirar ATP da minha molécula. Quando eu acrescento ATP, eu estou falando de fosforilação. Se eu retiro, eu estou falando de desfosforilação. Então, eu vou precisar perder fósforo daqui para doar ao ADP e formar o ATP. Quem é que vai ajudar nisso? Uma enzima chamada fosfogliceratocinase. Então, com a ação da enzima fosfogliceratocinase, eu transformo 1,3-bifosfoglicerato em 3, né, fosfoglicerato. E aqui eu tenho a primeira produção de ATP. Mas aqui eu vou ter a produção de apenas um ATP? Não, professora, porque a senhora falou que está acontecendo nas duas vias. Então, aqui eu vou ter a produção de quantos ATP? 2, porque está acontecendo nas duas vias, porque foram formados 2 gliceraldeído 3-fosfato. Lembram? A reação 8, o que acontece? Eu ainda tenho que promover mais gente, porque eu promovi o primeiro ATP, né? Eu promovi o primeiro fósforo, a ATP, formei já a minha energia, mas eu ainda tenho mais um fósforo. E minha intenção é produzir ATP, é promover esse povo. Então, aqui nessa próxima reação, eu também vou fazer isso. Né? Mas para que esse fósforo, né, eu consiga transformá-lo em ATP, eu vou precisar, gente, que ele fique menos estável, né? Porque quanto mais distante do carbono, do primeiro carbono, mais estável esse fósforo é. E quanto mais próximo do carbono 1, né, mais instável ele é, mais eu consigo me livrar desse fósforo, né? Então é por isso que com a ação, né, da enzima fosfoglicerato mutase, eu vou deslocar o meu fósforo que estava lá no carbono 3 para o carbono 2. Para que isso acontece? Para deixar esse meu fósforo mais instável, para que dessa forma eu consiga produzir ATP a partir dessa molécula. O que foi que eu falei? Quanto mais distante o fósforo estiver do carbono 1, mais estável é esse fósforo. Quanto mais próximo do carbono 1, mais instável. Então, se eu quero promover ele, eu quero deixar ele mais instável, para isso eu, com a ajuda da enzima mutase, né? Olha o nome, mutase, mudar de local, né? Eu vou, né, com a ação da enzima fosfoglicerato mutase, ele parte do carbono 3 e parte para o carbono 2. É por isso que agora o nome do
Essa molécula é chamada de 2-fosfoglicerato. Agora você já sabe, né? Porque está onde? No carbono 2, exatamente. A reação 9, ela é uma reação de desidratação, né? Então, né, nós chegamos agora na nossa reação 9. Essa reação 9, gente, nada mais é do que uma reação de desidratação. Se é reação de desidratação, o que acontece aqui? Ah, professora, desidratação, água, exatamente. Desidratação, água. Eu vou perder o quê? Uma molécula de água, né? Então, aqui, o 2-fosfoglicerato, ele perde uma molécula de água para se transformar em fosfoenol piruvato. Qual a enzima que atua, né, nessa formação de 2-fosfoglicerato em fosfoenol piruvato? A enzima enolase, né? Isso acontece porque fosfoenol piruvato, eles transformam de 2-fosfoglicerato para fosfoenol piruvato, porque o fosfoenol piruvato ele é bastante energético. E qual é o nosso objetivo na glicólise? Como eu já falei para vocês, o nosso objetivo é formar energia química, né, através da formação de ATPs. Professor, eu observei que em todas as reações eu vou ter a ação de uma enzima. Exatamente. Todas as 10 reações você vai ter a ação de uma enzima. E essa enzima, professora, geralmente o nome dela está associada com o que ela vai fazer. Aí eu lembrei da aula de enzimas, que fala que a enzima ela é altamente específica, né? E a nomenclatura dela, em geral, está associada com o que ela faz. Exatamente. Aprendi também, observei que todas que têm o sufixo ase está relacionada ao processo de fosforilação. Todas que são isomerase, elas estão relacionadas a um processo de isômeros, né? Ou seja, compostos que têm a mesma quantidade de átomos, mas têm conformação espacial diferente. E as que têm ase no final, né, como as enolase, elas estão relacionadas a um processo de desidratação. Se é desidratação, eu perco uma molécula de água. Isso mesmo. Morta de orgulho de vocês por terem associado isso, tá bom? A reação 10 e última, o que acontece? A enzima piruvato-cinase transfere o grupo, né, do fosfoenol piruvato para a molécula de ADP, formando-se então uma molécula de ATP e o piruvato. Então, nessa última reação aqui, que é a 10ª reação, eu vou pegar o fosfoenol piruvato, que é bastante energético, que a gente já comentou isso, que ele é bastante energético. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, pela ação da enzima piruvato-cinase, eu vou doar esse fósforo aqui e vou doar ele para o ADP e ele vai deixar de ser um ADP e se transformar no ATP, né? Que é o objetivo da glicose. E ao final eu vou ter o quê? Um ATP mais um piruvato. Professora, mas a senhora falou que não é um ATP e um piruvato. A partir do gliceraldeído 3-fosfato, a reação ela acontece em dupla, né? Em dose dupla. Então, o que acontece? Ao final, eu não vou ter um piruvato, eu vou ter 2 piruvatos. Eu não vou formar bem aqui uma molécula, um ATP, eu vou formar o quê? 2 ATPs. Ah, professora, então os 2 ATPs que são formados agora, mas aqueles outros 2 que foram formados, ao final eu vou ter 4. Ao final você vai ter formado 4. Mas o que acontece? 2 são consumidos na reação. Exatamente. Então, assim, por cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato, produz moléculas de ATP. Na glicólise são produzidos ao todo o quê? 4 ATP, mas 2 são consumidos na reação.
O saldo energético é de 2 moléculas de ATP, 2 NADH, né, por molécula de glicose. Então, o saldo é o quê? 2 moléculas de ATP e 2 NADH, né? Esses NADH, eles vão atuar onde? Lá na cadeia respiratória. Quem é esse NADH? É um caminhãozinho, que é o NAD, que vem da onde? De vitaminas do complexo B, né? Então, esse caminhãozinho que antes era só NAD+, ele carrega hidrogênio, carrega elétrons, quando a glicose ela oxida, né? E vai fazer o quê? Esse hidrogênio, esses elétrons, eles vão ser descarregados lá na cadeia respiratória e aí formar quantos ATPs? 28 ATP, certinho? Então, recapitulando, né? Aqui nós vamos ver tudo. Professor, por que a senhora não deu aula só por esse daí? Porque nós estamos no ensino superior. E nós precisamos saber de todas as fases da glicose. Professora, será que eu vou utilizar isso aí na minha prática clínica? Lá no posto de saúde, lá no hospital? Não vão te perguntar lá para você colocar na evolução as fases, né? Mas você precisa saber. E no ensino superior você precisa saber. Então, é obrigatório que a gente saiba que não passa apenas de dizer que partiu de uma glicose até chegar um ácido pirúvico, mas você tem que saber como chegou ali. Por quê? Quando a gente chegar lá no assunto que chama gliconeogênese, a gente vai ver, pessoal, que esse assunto ele está interligado com essa via glicolítica, neogênese, né? Então, é um processo de anabolismo, né? Onde eu vou partir de precursores até chegar a uma molécula complexa. Então, vocês precisam saber todas essas fases. E também quando o paciente ele tiver, né, alterações, lactato alto, eu sei porque é o lactato, porque eles agem meio de anaerobiose, né? Ou seja, que não tem oxigênio, por isso está formando lactato. Se tem muito lactato, esse paciente ele tem um mau prognóstico. Então, vocês já vão associar. Então, tudo que a gente vê aqui na bioquímica, às vezes a gente pode perceber, parecer a princípio, que a gente não vai utilizar na nossa prática clínica, ou que não faz parte da nossa vida enquanto enfermeiros, mas faz parte, tá bom? Então, resumindo tudo, nós vamos ter uma glicose com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, certo? Então, o objetivo da glicose, como eu falei para vocês, né, é sair desses 6 carbonos aqui e formar o quê? Ácido pirúvico. Quantos ácidos pirúvicos? 2 ácidos pirúvicos. Porque eu falei para vocês que a partir do gliceraldeído aqui, ó, 3-fosfato, a reação ela acontece em dose dupla, em 2, tá bom? Então, o que acontece? Eu falei para vocês que ao final a gente vai ter produzido, né, 4 ATPs, porém o saldo é só de 2, porque 2 são consumidos na reação. São consumidos em quais reações? Na primeira aqui, ó, e na terceira reação. A primeira reação e a terceira reação, elas são chamadas de reações irreversíveis, porque eu consigo ir nesse sentido, mas eu não consigo voltar. A gente vai ver isso lá em gliconeogênese, né? Porque a gliconeogênese é como se estivesse voltando toda essa reação, parte do precursor até chegar em glicose. Mas vai ter alguns percalços, né? Alguns tropeços, e esses tropeços são essas reações irreversíveis. Então, a glicose, né? Ela parte de glicose e se transforma em glicose 6-fosfato. Para que ela se transforme em glicose 6-fosfato, ela vai precisar de um fósforo, né? Esse fósforo vai ser doado por quem? Pelo ATP. Quando o ATP ele doa um fósforo, ele se transforma em quê? Em ADP.
Muito bem. Por que que na primeira reação, né, a glicose ela vai precisar de um fósforo para que ela fique o quê? Aprisionada dentro da célula. Porque onde é que acontece a glicólise? Acontece no citosol. Então, a primeira reação acontece para que essa glicose ela fique aprisionada dentro da célula. Para que ela fique aprisionada dentro da célula, ela vai precisar ficar carregada negativamente. Para que isso aconteça, ela vai precisar de quê? De um fósforo. É por isso que essa glicose, ela não mais vai se chamar glicose, mas vai se chamar o quê? Glicose 6-fosfato. E por que é glicose 6-fosfato? Professora, eu aprendi isso daí. É porque o fósforo, ele está lá no carbono 6. Exatamente. Depois disso, essa glicose 6-fosfato, ela vai se transformar em frutose 6-fosfato, através da enzima isomerase, né? Por que que ela vai se transformar em frutose 6-fosfato? Aprendi isso também, professora. É porque a glicose 6-fosfato, o lado direito, ele é muito diferente do lado esquerdo. Se o meu objetivo é dividir essa glicose no meio, não ia ficar igual. Eu ia ficar de um lado com mais átomos, né? E de outro com menos átomos. E essa não é a minha intenção, átomos de carbono. Minha intenção é que de um lado tenha 3 átomos de carbono e do outro tenha 3 átomos de carbono e que os dois lados sejam idênticos. E com a glicose 6-fosfato, elas são muito diversas. Eu não ia conseguir dividir ao meio bonitinho. O que o meu corpo pensou? Ele pensou que, como eles têm tanto a frutose quanto a glicose, elas têm a mesma quantidade de átomos de carbono, ou seja, 6, eles pensaram em quê? Que eles são o quê? Isômeros. Se eles são isômeros, eles têm a mesma quantidade de átomos, porém eles têm conformação espacial distinta. E foi aí que o organismo ele transformou glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Por quê? A frutose 6-fosfato, ao dividir ela ao meio, elas são muito parecidas. O lado direito é muito parecido com o lado esquerdo. Só fazendo algumas alterações dá tudo certo. Então, nosso organismo é muito, muito, muito sábio, né? Só que, ao transformar a frutose 6-fosfato, eles observaram que do lado direito tinha fósforo, né? Eles eram parecidos, mas do lado direito tinha fósforo e do lado esquerdo não tinha. Para elas ficarem iguais, o lado direito ao lado esquerdo, o que o corpo ele precisa? De mais, do corpo não. O que essa molécula precisa, gente? De mais um fósforo. Se precisa de mais um fósforo, vai precisar de quê? Mais um ATP, porque o ATP ele vai doar esse fósforo e se transformar em ADP. É aqui que entra consumido mais um ATP. Então, é por isso que eu falei para vocês que os ATPs são consumidos 2 ATPs nessa reação. O primeiro é na primeira reação para aprisionar a glicose dentro da célula. E o segundo é para que o lado direito fique mais igual ao lado esquerdo, para que ocorra a separação, a clivagem. Certo? Então, aqui, ó, é utilizado mais um ATP. O ATP ele doa um fósforo para a molécula, né? E se transforma em ADP. E com isso, o lado direito, ó, ele fica bem parecido com o lado esquerdo. O lado direito, ó, vai ter 3 carbono e um fósforo. E do lado esquerdo também eu vou ter 3 carbono e um fósforo. Agora sim dá para minha célula dividir ao meio e elas ficarem bem parecidas, né? Agora eu não mais chamo frutose 6-fosfato. Eu vou chamar frutose 1,6-bifosfato ou difosfato. Por quê? Aprendi isso também, professora. Porque vai ter um fósforo no carbono 1 e no carbono 6. É por isso que eu chamo frutose 1,6-bifosfato, porque são 2 fosfatos, né?
E por que se eu perguntasse para vocês, por que eu não chamo frutose 1,6 bifosfato? Não, professora, porque se eu chamasse assim, estaria incorreto, porque esse número não indica o número decimal, mas indica a posição do fosfato na molécula, certo? Certinho. Então, como eles já estavam iguais, né, um lado parecendo bem com o outro, ocorreu a separação, né? Então, de um lado, a gente criou um composto chamado gliceraldeído 3-fosfato e do outro a gente criou uma dihidroxiacetona fosfato. Os dois se parecem, os dois são isômeros. Se são isômeros é porque tem a mesma quantidade de átomos, porém tem conformação espacial diferente. De um lado, nós vamos ter um composto que tem um grupamento cetona, o dihidroxiacetona, e do outro nós vamos ter um grupamento aldeído. Porém, foi o que eu falei para vocês, somente o gliceraldeído 3-fosfato é que dá prosseguimento às próximas reações. Então, o que é que tem que ser feito com a dihidroxiacetona que está do lado oposto? Se transformar, já que eles são isômeros, em gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui, ó, acontece o quê? Se transforma em gliceraldeído 3-fosfato, né? E agora a reação ela vai acontecer em dose dupla, né? E a partir daqui vai acontecer o processo de oxidação e também vai acontecer o processo de formação de ATPs. Até agora a gente só consumiu energia. Quanto em energia que a gente consumiu? 2 ATPs. Tá bom? Então, o gliceraldeído, né, ele vai se oxidar. Se ele se oxida, ele perde hidrogênio e elétrons. Esses hidrogênios, eles são perdidos? Não, professora. Eu aprendi também que tem uns carrinhos, né, que são carreadores, que vem lá, que a gente consome, que a gente adquire das vitaminas do complexo B, que eles pegam esses hidrogênios, pegam esses elétrons e carregam até chegar na cadeia respiratória. Né? Então, essa oxidação acontece não por um acaso, mas tem esses carreadores de hidrogênio e de elétrons. Exatamente, não são consumidos, eles são, né, pegos pelos esses carrinhos, que é chamado de NAD, e o NAD, aqui, ele se transforma em NADH. Por que NADH? Porque agora vai ter hidrogênio. E agora eu quero formar ATP, mas só que eu gastei já 2 ATP, né? Mas tem um fósforo inorgânico. Só que esse fósforo inorgânico, eu preciso de quê? Do impulso. Então, o que acontece? Quando essa glicose, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele se oxida, ao sair, né, hidrogênio e elétron dessa molécula, ele permite, é uma oportunidade para o fosfato inorgânico entrar na molécula. Porque o fosfato inorgânico sozinho, sem ajuda, ele não ia conseguir, né, se transformar em ATP, porque ele não tem energia. Então, o que acontece? Ele embarca, né, ao oxidar o gliceraldeído, ele libera hidrogênio e elétrons, e o fósforo inorgânico, ó, ele embarca na reação para ele ficar energizado. Ele pega a energia e entra na molécula. Dessa forma, nas próximas reações, ele vai conseguir, né, não mais ser fósforo inorgânico sem energia, mas um fósforo com energia e se transformar em ATP. Então, é isso que acontece. O gliceraldeído 3-fosfato aqui, ó, ele oxida. Se ele oxida, ele perde hidrogênio e elétrons, que é carreado pelo NAD. E o NAD agora não mais se chama NAD, se chama NADH pelo hidrogênio. E essa oxidação permite que um fósforozinho, ó, inorgânico, ele entre na molécula e posteriormente se transforme em ATP. Então, como entra um fósforo, antigamente era gliceraldeído 3-fosfato. Como entra um fósforo no carbono 1, esse novo composto vai ser chamado de gliceraldeído, né? Ou então difosfoglicerato, ou bifosfoglicerato, né? 1,3-difosfoglicerato.
1 e 3. Carbono 1 e carbono 3. Esse fósforo inorgânico que entrou, agora ele já tem energia. Ele vai ser promovido, né, na próxima reação em ATP. Então, nessa reação aqui, ó, na sétima reação, esse fósforo, essa molécula 1,3 de fosfoglicerato, ela vai se transformar em 3-fosfoglicerato, perdendo o fósforo do carbono 1, aquele que entrou como fósforo inorgânico, e esse fósforo ele vai ser doado para o ADP e formar um ATP. Um ATP? Não, 2 ATP, porque a reação também está acontecendo aqui desse lado. Exatamente. Sobrou ainda, pessoal, um fósforo, certo? E nossa intenção é formar ATP. Então, essa molécula aqui, ó, 3-fosfoglicerato, ela se transforma em 2-fosfoglicerato. Por que que o carbono ele sai, o carbono não, o fósforo ele sai do carbono 3 e vai para o carbono 2? Isso eu aprendi também, professora. A senhora falou que quanto mais perto, né, do carbono 1, da extremidade, mais instável esse fósforo pode ser. E quanto mais longe do carbono 1, mais estável. Então, para esse fósforo ele sair da molécula, ele tem que ficar instável. É por isso que, com a ação de uma enzima mutase, né, que muda a posição, olha o nome, mutase, muda a posição. Ele sai do carbono 3 para o carbono 2. Para o quê? Para permitir que esse fósforo ele saia e se transforma em ATP, tá bom? Então, o 3 da reação 8, né, passa de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Na nona reação, eu quero transformar o 2-fosfoglicerato em uma molécula muito energética. Que molécula é essa? A fosfoenol piruvato. Para isso, eu vou precisar de um processo de desidratação. Se eu faço um processo de desidratação, eu estou fazendo o quê? Quando eu falo assim, fulano de tal está desidratado. Está precisando de quê? De água. Então, se ocorre uma desidratação, ocorre o quê? Uma perca de água. Exatamente. Então, com o processo de desidratação, há uma perca da molécula de água e essa molécula se transforma em fosfoenol piruvato, que é uma molécula bastante energética. E a última reação, né, é quando o fosfoenol piruvato se transforma em ácido pirúvico, né? E para isso também acontece o quê? Esse fósforo que está no carbono 2, ele já está mais instável, então ele consegue sair dessa molécula e se ligar a um ADP e formar mais outro ATP. Só um ATP? Não, professora, porque eu aprendi que está acontecendo nas duas direções essas reações. Então, aqui também são formados 2 ATP, né? Então, e ao final nós vamos ter o ácido pirúvico. Então, lembrete, na glicólise entra uma molécula de glicose, como a gente viu aqui, com 6 carbonos, e sai 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato com quantos carbonos? 3. Beleza? Aqui, mais uma vez, os estágios, né, de preparação, onde a gente consome quantos ATP são consumidos nas primeiras reações? 2 ATP. Quantos são formados ao todo? 4 ATP. Exatamente. Quanto vai ter ao final? 2, porque 2 são consumidos na reação. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre glicólise, né? É um assunto bem complicadozinho, você precisa voltar várias vezes para entender. Assistem outros vídeos na internet também de outros professores, mas eu acredito que deu para compreender a visão geral do que seja a glicólise e a importância disso para a nossa vida, né? Porque sem glicose, né, a gente não vai ter essas energias. Então, sem essas energias, a gente vai ficar uma pessoa fraca, né? E vai acabar morrendo, né? Aprendemos também
que a gente utiliza esse conhecimento também na nossa prática clínica, por mais que a gente pense que não, mas a gente utiliza. Eu dei o exemplo da gasometria arterial, né? Dei o exemplo dos profissionais, né, que acumulam ácido lático. E agora o objetivo mesmo é a gente ler os capítulos relacionados à glicólise, leiam em todos aqueles que a gente já estudou, assistem vídeos, assistem mais uma vez, façam esqueminhas. A gente vai ter uma atividade que tem um esqueminha e eu quero que fixe realmente na cabeça de vocês esse metabolismo. E quando você chegar na disciplina de nutrição, vai ajudar bastante, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, que vai ser uma webconferência, dia 27, onde nós iremos discutir sobre esse assunto, né, sobre a glicólise. E vou deixar uma atividade postada aqui, que é para a gente responder e a gente discutir, né, na próxima aula, tá bom? Beijos, até mais, fica com Deus.